Este mês é marcado pela conscientização do papilomavírus. Papilomavírus humano, conhecido popularmente como HPV. Essa doença possui cerca de 200 tipos de vírus conhecidos e pelo menos 14 deles são considerados de alto risco para o desenvolvimento de câncer. A boa notícia é que existe vacina para prevenir o HPV. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Um assunto muito importante que no começo causou algumas polêmicas, mas tudo na intenção de prevenção. E é o que a gente quer saber, quem é que pode se prevenir e como é que está a adesão da vacinação aqui no estado de Alagoas. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, boa tarde, excelente semana, muito bom tê-la aqui mais uma vez. E a gente quer saber como é que anda a adesão da vacinação contra o HPV, porque no começo eu lembro que houve uma discussão de alguns papais e mamães, nossa, minha filha tem 11 anos, meu garoto tem 10, enfim, 14, para que essa vacina e tal? Mas tudo isso depois foi explicado como uma forma de prevenção para quando eles estiverem na fase adulta. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. Infelizmente, a adesão não é boa. Assim como não é boa em Alagoas, também não é boa no resto do Brasil, exatamente por conta desse negacionismo relacionado às vacinas, né? Então, a gente viu isso muito com a Covid e com a HPV também. A HPV é uma vacina já antiga, uma vacina que já tem bem antes da Covid. E também as pessoas falam exatamente isso que você falou. Não, meus filhos não têm vida sexual ativa, não vão começar agora. E a gente sabe que essa não é a realidade, né? A gente vê muita adolescente, mulher grávida, então expostas ao vírus. Então, como você falou, o HPV, ele é um vírus, e um vírus que é o responsável em 90% dos casos do câncer de colo do útero. Então, existem vários serotipos dele, mas existem 4 mais comuns, e a vacina contém a proteção contra esses 4 mais comuns. Não só câncer de colo de útero, mas o HPV também pode causar câncer no pênis, câncer anal, câncer na nasofaringe. Então, ele tem esse potencial cancerígeno e as pessoas protegidas com a vacina, um ato tão simples, ficam muito menos vulneráveis, né, do ponto de vista de prevenção, a desenvolverem a doença. Então, não se justifica esse negacionismo por crenças religiosas. Todo mundo pode ter sua crença religiosa, pode orientar em casa seus filhos com relação ao início da atividade sexual, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem crença nenhuma e que está, por conta disso, exposto ao vírus. Então, a vacina está aí para proteger. Muito bem, doutor, excelente explicação. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores para a doutora Luciana Pacheco. Vamos lá, vamos colocar no ar a primeira pergunta. Quem faz a primeira pergunta, doutora Luciana, é a Ana Maria. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais os benefícios da vacina contra o HPV? Ana Maria, foi isso que eu falei, né, agora no início. 90%, veja como é alto, 90% dos casos de câncer de útero e câncer de colo de útero são causados pelo HPV. Existem vários serotipos, então mas tem 4 que está contido na vacina, que a rede SUS, né, a rede SUS oferece gratuitamente, e eles podem causar, então, esse tipo de câncer. Esse vírus também causa câncer no homem, né, no pênis, não é só a mulher a vítima, o homem também. Então, pode causar câncer do pênis. Na mulher, pode causar ainda câncer, além do colo do útero, no útero inteiro. Pode causar câncer na garganta. Então, a pessoa se protegendo, tomando a vacina, ela vai se proteger contra esses tipos de câncer. E câncer é uma doença grave, né, que precisa fazer um tratamento sério, precisa, no caso do HPV, fazer imagem, né, para poder diminuir a multiplicação. Tem pessoas que têm alteração na garganta que precisa fazer traqueostomia para poder respirar, para poder falar. Então, é muito complicado e, é claro,
que tomar a vacina, e o câncer de colo de útero, que precisa tirar o útero, às vezes fazer radioterapia, quimioterapia. Então, todas as complicações que a gente sabe que vem com essa doença, que é uma doença grave e que pode atingir já os adolescentes, né? É uma doença que normalmente ela tem a pessoa se infecta e demora um tempo para manifestar os sintomas. Mas a infecção já pode ser muito prematuramente, de acordo com a vida sexual daquela criança, daquele adolescente. E a gente sabe quanto hoje mais está sendo precoce essa vida sexual, na verdade. Então, a vacina traz todos esses benefícios. Muito bem, vamos fazer então a segunda pergunta então dos nossos telespectadores importantes com a doutora Luciana Pacheco, infectologista. Vamos lá para a segunda pergunta, vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Luciana. É a Maria Cícera e ela pergunta o seguinte, doutora Luciana. Doutora Luciana, existe algum risco ou efeito colateral da vacina? Cícera, toda vacina, tem um risco. Aliás, todo medicamento que a gente toma tem um risco. Se a gente tomar uma simples dipirona, novalgina, tem um risco. Se a gente tomar paracetamol, Tilenol, tem um risco. Se a gente tomar qualquer um, porque dependendo do organismo, cada pessoa pode desenvolver um efeito colateral de acordo com aqueles que qualquer medicação pode fazer. Isso não muda com a vacina, é a mesma coisa. Então, existem eventos adversos, como a gente chama, e com relação à vacina, mas que são muito passageiros, assim. Mas no local da aplicação da vacina tem dor, né? Pode ter dor. Tem pessoas que têm um infartamento dos gânglios naquela região, mas de uma maneira geral, uma vacina segura, uma vacina com poucos eventos adversos. Logo no começo, aconteceu uma situação em Santos, São Paulo, onde uma menina tomou a vacina e ela desmaiou. Ela desmaiou, depois se descobriu, ela foi internada, não existiu morte ali. E já seguiram muitas fake news com relação a isso. Então, a menina foi internada, porque é assim que acontece, quando acontece uma reação imediata à vacina, as pessoas são admitidas no atendimento e são internadas se for necessário e são acompanhadas. E esses eventos, eles são investigados para ver se realmente há relação com a vacina ou foi uma outra causa que determinou aquela situação. No caso da menina, ela teve medo, muita criança, muito adolescente, mais ainda do que criança, porque já consegue compreender o que é a vacina, que vai ser furada, sente medo e ela desmaiou por medo. Então, aí isso gerou uma comoção, né, no Brasil, e aí uma série de eventos de fake news já naquele tempo existia com relação a isso. E como existe essa situação de relações sexuais, né, sendo a causa da transmissão desse vírus, e aí eu volto a falar, tem toda essa questão religiosa, tem os tabus, os preconceitos, então a vacina ficou com essa preocupação de ser dada por conta disso, mas de fato os eventos são raros e são leves. Muito bem. Muito obrigado, doutora Luciana Pacheco, pelas suas informações. Importante essa prestação de serviço e o mais importante é que o papai e a mamãe incentivem para que suas crianças fiquem protegidas, tá? Isso é muito importante. Obrigado, doutora Luciana. Uma excelente semana com muita saúde, com muita responsabilidade e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Só queria completar. Pois não. Essa vacina, ela é disponível, como eu falei, no SUS, a partir dos 9 anos. Agora, quando tem uma campanha, ela diminui a idade, mas ela pode ser feita a partir dos 9 anos e até os 39 anos. Criança e menina e homem e mulher, vamos falar assim que é mais fácil, podem tomar vacina. Antes era só para o sexo feminino, agora também para o sexo masculino. Então, é uma doença sexualmente transmissível que tem vacina para proteger. Então, perfeito, vamos lá. Que bom. É isso aí. Se tem a vacina, aproveita. A gente lutou tanto para ter uma vacina, essa já tem há muito tempo agora e a gente precisa utilizar e aumentar essa adesão. Obrigado, doutora Luciana, um abraço, obrigado pela sua participação aqui no nosso Explica Pra Gente. Até a próxima, se Deus quiser. Prestação de serviço pura para você que acompanha o fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.